Fala galera, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Léo Ortiz exalta a chegada de Danilo ao Flamengo, eleva o nível. Léo Ortiz exalta Danilo. Léo Ortiz é considerado um dos melhores jogadores do time do Flamengo desde 2024. O zagueiro já atuou como volante e sempre foi bem em todos os momentos com a camisa do rubro-negro. Durante a entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira 20, o zagueiro revelou detalhes da chegada de Danilo. Segundo Ortiz, o capitão da seleção brasileira tem agregado ao elenco e ajudado nos bastidores do clube. O companheiro de zaga também exaltou a carreira de Danilo, que foi multicampeão na Europa e no Brasil quando atuava pelo Santos no início da década passada. Ele tem um currículo que fala por si só. São grandes times, títulos, a seleção, capitão. É um prazer ter o Danilo e jogar ao seu lado. É um cara que gosta de aprender também, tem essa mentalidade de escutar os mais jovens e crescer também. O Danilo eleva o nível da nossa equipe, recordou Ortiz. Ortiz foi elogiado por Zico. Durante a entrevista coletiva, Zico presenteou Léo Ortiz com a camisa 10 do Flamengo, deixando o zagueiro emocionado. Antes do momento, o Galinho tinha elogiado as qualidades do zagueiro e dito que ele poderia jogar na equipe campeã da Libertadores de 1981. Eu acho que no grupo, por exemplo, de 2019, todos eles poderiam jogar na década de 80. Seriam bancos lá, tudo bem, mas seria um banco de luxo, risos. O Flamengo de hoje tem um plantel muito bom. Um jogador de hoje que me encanta muito é o Léo Ortiz. Esse cara realmente é outro nível. Frisou. Após a homenagem, o zagueiro fez questão de agradecer o elogio feito pelo maior ídolo da história do mais querido, além de considerar o elogio um título que coroa o bom momento da carreira. Acho que sim, é meu melhor momento, mas espero que venham melhores ainda com mais títulos. Uma honra estar vivendo esse momento. O elogio do Zico só coroa tudo isso. É como se contasse como um título, um elogio do maior da história do Flamengo. Recebi tanta mensagem sobre esse elogio como quando eu ganhei a Copa do Brasil. Feliz pelo momento não só meu, como do clube também, finalizou. Próximo jogo do Flamengo. O Flamengo enfrenta o Maricá neste sábado 22, às 19 horas, horário de Brasília, no Maracanã. A partida é válida pela última rodada do Campeonato Carioca e a equipe precisa vencer para seguir na liderança do torneio. Para acompanhar todos os detalhes do rubro-negro carioca, acesse o site do Bolavip Brasil que faz a cobertura do cotidiano do clube carioca. Felipe Luiz gera influência direta e lateral direito Varela aceita renovar com o Flamengo em busca de evolução. Na liderança do Campeonato Carioca, o Flamengo vem de uma sequência positiva sob o comando de Felipe Luiz. Apesar de no início a equipe chegar a ficar na vice-lanterna da competição, quando atuava um elenco alternativo. Mas essa evolução ocorreu por conta do elenco qualificado que a comissão técnica tem em mãos. Apesar disso, a diretoria ainda vem atuando de forma contundente no mercado para acertar a chegada de reforços em campo, como vem fazendo com Jorginho. Entretanto, a chegada de reforços não é a única prioridade do elenco. Isso porque a gestão vem buscando a renovação de nomes importantes no elenco, como é o caso de Cleiton. Com isso, os representantes do jogador estão negociando com Boto a extensão do vínculo. Renovação em andamento. Ele não é o único jogador que o mais querido vem buscando a renovação nos bastidores do clube. Isso porque, com contrato apenas até o final do ano, Guilhermo Varela vem em negociação com o clube. Com contrato válido até dezembro, Varela tem como objetivo permanecer na equipe carioca e, por conta disso, autorizou os seus representantes a negociarem a extensão de vínculo no time. Negociação em andamento. Nos planos do técnico Felipe Luiz para o decorrer do ano, a intenção da gestão é garantir a permanência do lateral antes que ele fique livre para assinar um pré-acordo e deixar o clube sem custos. Desta forma, a negociação vem ocorrendo internamente, já que ambas as partes têm o interesse que esse vínculo seja estendido para o próximo ano. O objetivo é que seja definido ainda neste mês. A Abel Ferreira manda indireta para o Flamengo durante entrevista coletiva. Eu preferia jogar lá. Polêmica segue. A pauta sobre gramado artificial x natural segue em alta no futebol brasileiro. O Palmeiras aparece como na liderança de quem não quer mudar nada de como já está oficialmente. Na entrevista coletiva de ontem, 20, Abel Ferreira mandou uma indireta para o Flamengo, Vasco e Fluminense em relação à grama do Maracanã, que, segundo ele, nunca esteve boa. A pergunta é: por que os clubes estão colocando sintético? Eu digo: não tem condições um gramado natural acompanhar a densidade de jogos do Brasil. No Maracanã jogam Vasco, Fluminense e Flamengo. É impossível.
Eu preferia jogar lá no gramado sintético, disse. Aspas do Abel. Eu gosto de tudo natural. O natural é o que eu mais gosto. Mas não há como no Brasil. Sabem quantas vezes joguei no Maracanã, um dos estádios mais míticos a nível mundial? Joguei umas 4 ou 5 vezes. Sabem quantas vezes o gramado estava nível médio? 0. Só uma vez com o gramado mais ou menos na final da Libertadores, completou. Adoro quando os jogadores se unem por uma causa. Falem também dos salários atrasados, do fair play financeiro, da profissionalização dos árbitros. E do gramado, está certo, explicou. Postura flamenguista. Vários jogadores do Flamengo defendem o fim do gramado artificial e um projeto mais completo para existir uma padronização de grama natural de alto nível, como acontece em vários outros lugares. O Fla como instituição também concorda com isso e vem se mexendo internamente para existir um debate mais forte na CBF para a situação mudar ainda nesta temporada. Renato Portaluppi é sincero sobre chegada ao Flamengo e revela a situação lamentável de Michael. Estava em depressão, Renato Portaluppi ajudou Michael em chegada ao Fla. Michael é um dos principais nomes do ataque do Flamengo. Porém, nem sempre foi assim. Em sua primeira passagem pelo rubro-negro, o atacante teve dificuldades em se adaptar. No primeiro ano em que esteve no time, o jogador, que está lesionado, não tinha muito espaço entre os titulares e chegou a ser humilhado por um antigo treinador da equipe carioca. Quem revelou mais detalhes sobre a situação foi o técnico Renato Portaluppi, que deu mais detalhes sobre a situação do atacante antes de sua chegada ao Flamengo. O ex-treinador revela a denúncia do atacante. Durante a sua entrevista para o Charla Podcast, Renato foi sincero sobre a situação do atacante. Eu não vou falar o nome do treinador, mas ele, Michael, me falou. O treinador fala assim para ele: cara, é muito burro. Você não pode estar nesse grupo do Flamengo, você não consegue pensar, você não pode estar aqui. Contou. Portaluppi destacou o suporte que deu ao atleta. Quando eu cheguei no Flamengo, eu ajudei e recuperei ele. Ele jogou muito. Eu tentei levar ele para o Grêmio, mas aí gritou o poder aquisitivo, contou o ex-treinador do Flamengo. Michael passou por um momento complicado. Renato destacou que Michael estava em depressão na época. Tudo é você conversar com o jogador, passar para ele a experiência, confiança, passar tudo. Se você colocar o cara para baixo em qualquer empresa, você não vai ter o cara, disse. Tem que jogar o cara para cima. É o que eu faço com os meus jogadores. É tentar recuperar os caras. Hoje eu não tenho um inimigo no futebol. Ele é grato. Estava na Arábia, sempre me agradeceu por tudo. Eu ajudei, mas deu certo porque tinha talento, finalizou. Flamengo mira contratação de meia ex-Vasco e consulta Marlon Gomes. Flamengo mira contratação de ex-Vasco nesta janela de transferências. Nos bastidores, com a janela de transferências perto de se fechar, o Flamengo ainda observa as últimas movimentações que pode fazer antes do fechamento do período de contratações. É fato que para esta temporada, as movimentações do rubro-negro carioca não foram tão fortes. Até aqui, só foram contratados 2 reforços, Danilo e Juninho. É claro que o Fla de Felipe Luiz já conta com um elenco forte. É por isso que o Mengão está monitorando mais um reforço para o meio-campo. De acordo com as informações apuradas pelo colega Fabrício Lopes, que cobre o Fla em suas redes sociais, o meia Marlon Gomes, ex-Vasco, é o novo alvo do Mengão. Marlon Gomes esteve na mira do Botafogo. O jovem revelado na base do Vasco está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e nesta janela de transferências esteve na mira do Botafogo. Porém, o negócio não avançou. Inclusive, ainda segundo o que Fabrício Lopes trouxe em sua apuração, o impeditivo para o acordo é o fato de que ele não estaria interessado em jogar em um rival do Vasco. Casos de Botafogo e Flamengo. Flamengo tenta título da Taça Guanabara. No próximo sábado 22, às 16h30, o Flamengo recebe o Maricá dentro de casa, em jogo válido pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. Essa partida é importante para o Mengão. E você, torcedor, o que você acha da situação de Marlon Gomes do Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.